Capítulo 12, na Seara Espírita. Meus filhos, no movimento espírita Seara abençoada de trabalho e crescimento espiritual, convivem diferentes espíritos, oriundos de um passado de equívocos variados, guardando a condição de almas afins, desejosas de paz e preenchimento interior. A essência do convite espírita à vida íntima é a da vivência do esforço na autossuperação, por meio do autoconhecimento e do compromisso com o retorno ao bem. No entanto, embora sincero e esforçado, não deve o aprendiz do Evangelho se colocar na posição de crítico do comportamento alheio, porque este não lhe corresponde às expectativas. Testemunhando a renovação espiritual que lhe deve transformar a intimidade, o espírita sincero não deve nutrir a esperança de que os outros se comportem tal qual julga ser o mais acertado. Cada um age de acordo com o que lhe permite o amadurecimento e a sensibilidade interior. Um dos passos fundamentais na conquista da humanidade nas relações de paz interior é o reconhecimento de que há beleza em todo o coração e que as motivações pessoais guardam raízes em necessidades e vinculações que nos escapam ao olhar, produzindo atitudes muitas vezes incompreensíveis ao olhar de quem as analisa por não se enquadrarem em seu sistema de valor. Estas, no entanto, representam muitas vezes o melhor esforço do outro no sentido da honestidade perante aquilo que enxerga e reconhece como sendo real, verdadeiro e justo na vivência cristã. No fundo, todas as visões representam uma visão parcial da verdade. Conviver com a diferença, conjugando alteridade e inclusão, pressupõe o abandono da expectativa do espelhamento e a consciência de que, convivendo em sociedade, cada qual dá seu testemunho de esforço em prol da vivência do ideal. A sabedoria divina, que vê a essência de todas as coisas, para além dos traumas, defesas ou ilusões do orgulho humano, penetra o campo de intenções, reconhecendo em tudo e em todos o trabalho diuturno de separação do joio e do trigo. Ama-os incondicionalmente, permitindo que cresçam juntos, aguardando a hora certa da separação daquilo que constrói e do que destrói, a partir do amadurecimento dos indivíduos e das coletividades. A fim de seguir os passos de Jesus, é necessário desenvolver o olhar amoroso que vê o lírio em meio ao charco, a beleza em meio à sombra, amando cada etapa do desenvolvimento pessoal e da vida social. Há espíritas em todo o nível evolutivo e o que caracteriza e afina é o esforço por vencer a si mesmo, desenvolvendo lentamente conhecimento das dificuldades interiores e descobrindo ferramentas que os eduquem e libertem das algemas interiores. Resguardemo-nos nas palavras do Cristo quando disse: "Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial." Se Deus nos ama a todos com nossas imperfeições e incongruências, aceitando-nos a cooperação em seus esforços de amor, por que haveríamos nós de rejeitar ou isolar-nos no campo de trabalho e semeadura, por reconhecer-nos companheiros de jornada as imperfeições naturais do caminho? Assim como a natureza, as coletividades humanas e os indivíduos se renovam no tempo, ao sabor dos ciclos naturais de abundância e escassez, recolhimento e exteriorização que o progresso impõe. Deus, que é Pai, pede de cada um o melhor que tem a oferecer de si em tarefa de amor, na construção do movimento espírita com que sonham na vivência integral do paradigma espírita cristão. Essa mensagem que nos fala em termos gerais do movimento espírita cristão, na verdade se aplica a todas as nossas relações, a todos os nossos campos de vivência e de convivência. Então,
Dias da Cruz, aqui no terceiro parágrafo, vai dizer para nós que o espírita sincero não deve nutrir a esperança de que os outros se comportem tal qual julga ser o mais acertado e que cada um está agindo de acordo com o amadurecimento e a sensibilidade interior que já desenvolveu, inclusive nós mesmos, não é? Muitas vezes nós focamos no outro, no comportamento do outro, pensando que o outro deveria estar em um lugar que ele ainda não alcançou, que ele ainda não chegou, e nos distraímos das nossas próprias limitações, não é? E de que nós também, dentro das nossas limitações, estamos não no lugar ideal, mas no lugar onde nós conseguimos estar. No lugar que a nossa sensibilidade, que o nosso amadurecimento permitem nos estar neste momento. O próximo parágrafo, para mim, é um dos parágrafos mais bonitos, quando ele fala do passo fundamental na conquista da humanidade, das relações e da paz interior, que é a chave, né? A chave da convivência social pacífica, o reconhecimento de que há beleza em todo o coração. Nós estamos numa época de política, de eleição, então aprender, falava hoje de manhã com minha mãe sobre isso exatamente, né? Aqueles que pertencem a um partido diferente. Mas a gente já busca olhar as pessoas não como inimigos, apesar de termos ideologias, de termos ideias bastante diferentes, às vezes valores diferentes, treinar o olhar, esse olhar amoroso que Dias da Cruz fala, para perceber que há beleza em todo o coração e que há pessoas que às vezes me surpreendem com determinadas atitudes, como eu devo surpreendê-las também com determinadas atitudes, mas há motivações pessoais que guardam raízes dentro de todos nós, não é? Nas nossas necessidades e vinculações, traumas, experiências, vivências. Então as pessoas estão agindo, nós estamos agindo, eu inclusive estou agindo, baseado e em resposta e em consequência desse mundo interno. Quem olha de fora não vê o comportamento, vê a ideologia, vê as escolhas, mas não entende, não sabe dos caminhos caminhados, das histórias vivenciadas, das dores guardadas, não é? E assim também nós procedemos com o outro. Olhamos os outros, às vezes não entendemos, mas não entendemos porque verdadeiramente não conhecemos a outra criatura. Então, muitas vezes nós vamos julgar essas atitudes como incompreensíveis e como atitudes que não se encaixam no nosso sistema de valor. Mais Dias da Cruz. Isso que a gente vê e rejeita muitas vezes, representam muitas vezes o melhor esforço do outro, no sentido da honestidade, perante aquilo que ele consegue enxergar, aquilo que ele reconhece como sendo real. E muitas vezes as pessoas também olharão para nós e perguntarão, mas como pode a Suzana, fulano, Beltrano ter esse sistema de crenças, ter esse comportamento, sem se dar conta de que esse comportamento é o melhor que eu consigo enxergar agora, é o melhor que eu reconheço como sendo valor real. Então, o respeito ao processo, é preciso respeitar, confiar que há um processo, que há um tempo, e a parábola do joio e do trigo fala exatamente sobre isso, não é? Quando Dias da Cruz vai ressaltar que a sabedoria divina vê a essência de todas as coisas para além dos traumas, das defesas, das ilusões, e vai penetrar então no campo das intenções, amando as criaturas incondicionalmente. Às vezes o comportamento é errado, errôneo, de acordo com o nosso julgamento, mas a intenção do ser é a melhor. E Deus vai então amar incondicionalmente, percebendo que acertos e enganos, erros e escolhas melhores vão caminhando lado a lado até a hora da separação natural, que não é uma separação brusca, que não é uma separação agressiva, mas é a separação que vem no tempo certo, decorrente do processo de amadurecimento dos indivíduos, das coletividades, que vai permitir
precisamente que o joio se separe do trigo e que a luz brilhe, não é? Que a sombra, que a treva se desfaça, a nossa própria treva interior, naturalmente, através da luz que vai se espalhando. Fica o convite para esse trabalho desse olhar amoroso, buscarmos enxergar lírios em meio ao charco, em meio à sombra, amando as criaturas por aquilo de bom que elas trazem à vida, procurando buscar entender as suas intenções, lembrando sempre de que todos somos filhos de Deus, de que todos temos algo de bonito para dar e procurando praticar o respeito, a inclusão e no meio de tanta discórdia, sejamos nós aquele que abraça, que agasalha, que respeita, que entende e que não separa.